nenhum momento ele está falando da história do Corinthians, da grandeza do Corinthians em ser um clube de futebol como o Flamengo. Ele está falando na estrutura que o Flamengo hoje tem profissional. É isso que eu interpreto. E aí eu não vejo nenhum mal. O Corinthians se espelhar é quem está fazendo um bom trabalho, uma boa gestão. O Flamengo viveu um momento muito difícil e deu a volta por cima. Hoje o Flamengo é bem estruturado, não deve para ninguém. Agora está vendendo para jogadores aqui no Brasil só para quem paga à vista, porque está todo mundo devendo. Então o Flamengo hoje... Até outro dia não tinha centro de treinamento. É isso. Hoje Queiram ou não, o Flamengo na parte administrativa, onde o Corinthians está, uma zona... Aonde o Corinthians está uma zona, o Flamengo é referência. E é isso, para mim, que o presidente do conselho está se referindo. Nação flamenguista, parece que a mídia paulista agora caiu a real, né? Pela primeira vez, eu vejo uma equipe de televisão falar a verdade, né? Tenho acompanhado a CNN, tenho acompanhado a Band, tenho acompanhado todos os programas esportivos e todos condenando a fala do ex-presidente, né, do Conselho Liberativo do Corinthians, onde ele diz que o Flamengo hoje é referência, onde ele diz que o Corinthians um dia vai ser o Flamengo, quer ser o Flamengo, fazendo vários elogios ao Flamengo, né? Então, a mídia paulista agora, já quero deixar aqui os parabéns ao canal Mesa Redonda, né? Programa esportivo Mesa Redonda, onde eles são bem realistas, bem sinceros. O Flamengo é exemplo sim, o Flamengo é o exemplo sim a seguir. Isso não quer dizer que vai apagar a história do Corinthians para trás. Uma coisa é a história, uma coisa é o momento atual. Quando se fala em reestruturação, em parte financeira, em organização, em dívidas, o Flamengo hoje, pessoal, queira ou não queira, é referência. Será que o cara tá tão errado assim de dizer que um dia quer ser, por exemplo, você pode hoje querer ser um cara, se espelhar numa pessoa no futuro, uma pessoa que faz as coisas bem, que é um bom profissional. Isso aí não tem nada demais. Isso não quer dizer nada, pessoal. Mas a mídia, né? Pelo menos eu tenho acompanhado em alguns programas aí a mídia batendo, né? Que isso aí foi imoral, que não poderia ter acontecido, né? Com o Corinthians, né? E agora a mídia paulista mandou a real, escancarou tudo, falou a verdade. Tá aí a verdade. Simples. O Flamengo hoje é referência, sim. O Flamengo, sim, hoje podemos dizer que é o maior clube das Américas. Não é balalá, não é belelé, não é bililiu, não é nada, pessoal. É apenas aceitar. Eu acho que isso aí é simples, né? Vamos ver o que a imprensa paulista fala sobre isso. Créditos do vídeo vai para o canal Mesa Redonda, link na descrição. Vamos acompanhar. Eu tenho a minha visão do que disse o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior. A minha interpretação, tá? E não tenho interesse em estar de lado A, B ou C. Eu faço a minha avaliação daquilo que eu ouvi. Quando o Tuma fala... Você tem esse pedacinho de novo, Chile? Só para deixar claro. Vamos posicionar. Quando ele fala... Confundiram essa fala dele? Né? Nossa. Vamos, você viu, né? Chamou de patético, o Melo chamou de patético. Uma fala, é tão simples que ele falou. Mas para não restar dúvida, para não dizer que a gente está... Assim que se tiver, Chile, me avisa, só para a gente ouvir esse trecho. Vamos lá. Eu vou marcar quando eu achar que devo, já vou adiantar. Perfeito. Vou marcar o mais rápido possível. O Corinthians precisa virar essa página e precisa renascer das cinzas. E precisa funcionar. Agora, em relação à pergunta de fato. Em cima até... Sabe por quê? Porque eu quero voar com águia. A águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo. E vamos ser. Para mim, é muito claro, é muito limpo, é muito transparente o que disse o Romeu. Romeu, em nenhum momento, ele está falando da história do Corinthians, da grandeza do Corinthians em ser um clube de futebol como o Flamengo. Ele está falando na estrutura que o Flamengo hoje tem profissional. É isso que eu interpreto. E aí eu não vejo nenhum mal. O Corinthians se espelhar é quem está fazendo um bom trabalho, uma boa gestão. O Flamengo viveu um momento muito difícil e deu a volta por cima. Hoje o Flamengo é bem estruturado, não deve para ninguém. Agora está vendendo para jogadores aqui no Brasil só para quem paga à vista, porque está todo mundo devendo. Então o Flamengo hoje... Até outro dia não tinha centro de treinamento. É isso. Hoje queiram ou não, o Flamengo na parte administrativa, onde o Corinthians está, uma zona... Aonde o Corinthians está uma zona, o Flamengo é referência. E é isso, para mim,
que o presidente do conselho está se referindo. E aí estão dizendo, quer ser Flamengo, vai no Flamengo. Não, o Tuma está querendo o bem do Corinthians, quer que o Corinthians tenha um modelo de gestão parecido com o Flamengo, Miller. Foi isso que eu interpretei. Por isso aí, o Corinthians está onde está. Discutir isso, pô. Bandeira de Melo plantou, Landim colheu, assim como o BAP vai colher. Porque o Flamengo não tem jogo. Acabou de contratar o Samuel Lino aí por quase 200 milhões. Por quê? Porque tem dinheiro em caixa. É isso que o Tuma falou. O Tuma não falou nada demais. Queremos ter uma gestão como a do Flamengo. Isso. Planta-se hoje, colhe amanhã. Normal isso aí, pô. Bandeira de Melo, ele mesmo falou isso lá atrás. Olha, agora não dá nem... Ele sempre falou isso, não foi, Vessone? Olha, agora não tem dinheiro pra te pagar. Vai pra justiça. Mas lá na frente a gente vai nadar de braçada. Foi o que aconteceu. Chico, eu vou deixar o Chico por último. Vou falar uma coisa sobre essa questão de gestão, de seriedade. Eu trouxe o Bayer Leverkusen pela primeira vez para fazer pré-temporada no Brasil, os alemães. E eu falei para o Corinthians, dei a oportunidade dos alemães irem para São Paulo para fazer. Ninguém me deu resposta. O que nós fizemos? Fomos no Flamengo. E acertamos no Flamengo. Ficou uns 10 dias no Rio, maravilhosos, gostaram pra caramba, e acabaram os alemães fazendo uma parceria com o Flamengo. Então, pra você ver essa questão de como não gostar de sentir no Flamengo. Até mais pro nosso país. Você interpreta da mesma forma que eu a fala do Tuma, ou você viu que ele não foi feliz na fala? Não, interpreto sim. Tem que buscar patamares bons. Referência boa. Referência boa do nosso país. Por cima, né? Alex. Lá por cima. Eu concordo com todos vocês. Acho que ele quis dizer isso. O problema é que quando um torcedor que é movido pela paixão escuta um dirigente do seu clube falar que eu quero ser um outro clube, o Tuma poderia ter falado a mesma coisa de uma outra maneira. Ele poderia ter falado assim, olha, eu quero que o Corinthians tenha uma estrutura maravilhosa como hoje grandes clubes têm, como o Flamengo tem, como os clubes europeus ali falando, né? Mas é que o torcedor age dessa forma. Pô, mas eu sei, Miller, eu entendo, mas a gente está falando isso porque a gente está analisando com a razão. Só que o futebol não é razão. Ainda mais o Corinthians que vive esse momento de fervilhar, o torcedor está muito passional com tudo que acontece lá. Acontece uma migalha cai da mesa do almoço, a Gaviões da Fiel já põe nota oficial, já faz protesto. Então, tá tudo efervescente. Mas no Corinthians. a cabeça da galera já mudou. Eu acho que tá tão claro. A cabeça da galera já mudou. Eles querem profissionalismo. Chega de bagunça, irmão. E eles têm que entender que para chegar ao profissionalismo tem que pôr pessoas que entendam o nível que nós estamos vivendo hoje. Antes do Chico, quando foi citado, eu deixei o Chico por último, por esse lado, além do jornalístico, né? Dispensa a apresentação, Chico. Não, mas não falou. Não, eu sei, mas esse amor todo pelo Corinthians, eu deixei o Chico por último e agora quero ouvir quem está lá dentro, no dia a dia do Corinthians. Como isso repercutiu no clube? Qual é a sua visão do que disse o Tuma e que depois você explique, inclusive a declaração do Melo, que é um presidente que está afastado, que não está legal no cargo, presidente do Conselho, Vessone? Em relação a isso, eu nem vou gastar muito tempo. Romeu Tuma é o presidente do Conselho Deliberativo, é uma inverdade o que o Augusto falou. Está lá despachando, marcando a eleição, não tem nada de afastamento, nada. Não tinha nem que estar lá no evento, essa é a grande verdade. Foi fazer o que lá? Talvez, radicalmente falando, acho que o Chico o Chico está sendo mais radical, mas de qualquer maneira, isso é uma inverdade. Ele é o presidente do Conselho Deliberativo, obviamente, está despachando, fazendo tudo o que ele tem que fazer. Repercussão no clube. A repercussão existe por quê? Porque como você está meio que polarizado, quem está do outro lado, quem quer aproveitar uma frase dessa, é maravilhoso, se aproveita. Só não entendeu a frase quem não quer entender. E quem não quer o bem. E quem não quer. A gravidade é se ele falasse, eu quero... Pessoal, aí é a pura verdade, né, que o Vessone falou, né? Só enxerga para o outro lado quem não quer enxergar a realidade, né? Todo mundo sabe o caminho, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo sabe quais clubes a seguir. O Flamengo é um deles, mas poucos querem fazer. Poucos querem organizar suas contas, organizar suas dívidas, pagar o que deve, né? Poucos querem fazer. Todo mundo sabe como é que faz. É só fazer o processo do Flamengo. A partir do momento que vem um cara e escancara tudo isso e diz como é que tem que fazer, e tem que fazer como o Flamengo fez, para um dia voar como o Flamengo voou, os
cara é criticado. Não estou dizendo aqui que ele é perfeito, não estou dizendo aqui, não sei nem quem é, Romeu Tuma Júnior. É do Corinthians, não tem um interesse em saber. Mas o cara falou uma verdade, os caras já começam a criticar. Foi os únicos que estão falando a verdade aí, é do Mesa Redonda aí, viu, pessoal? E todas as emissoras criticaram, né? Porque ele não poderia dizer isso. O cara foi bem claro e todo mundo entendeu o que ele quis dizer. A verdade é essa. Eu quero ser o CRB, eu quero ser o CSA. Aí sim seria grave. Ele só não podia falar Palmeiras, né? Que tem o mesmo estágio hoje do Flamengo. Aí seria grave. Isso, aí seria grave. Qual é o mal de você querer ser hoje, ter o mesmo faturamento do clube que fatura 1,5 bilhão por ano? E ó que você já fatura bastante. Se você está organizado, você imagina o quanto o Corinthians poderia arrecadar. A águia, como ele disse, voa com a águia. O Corinthians tem que mirar esses daí. Como no começo dos anos 2010, me lembro, teve o presidente do Flamengo que falou assim, foi no Corinthians, se reuniu com... que a gente quer ser igual ao Corinthians, a gente quer se organizar lá no começo dos anos 2010 como o Corinthians. E conseguiram e estão aí colhendo os frutos agora. Então só vê polêmica ou problema em quem quer. Ou quem quer tirar algum feito político disso. Pra mim, a polêmica é zero. Chico, como isso impactou no corintiano Chico Lang? Numa boa, entendeu o que disse o Tuma? É por aí mesmo que tá quase de forma unânime. Eu quero também ouvir a Marina, mas eu quero a sua opinião. Entendeu isso como torcedor? Quando você ouve a frase, te impactou, você, pé no chão, falou, tá certo? Eu entendi o Romeu Tuma. Eu reprimo totalmente o Augusto Melo por causa do que ele falou, tirou um sarro do Romeu Tuma, né, quando ele não devia tomar. Porque ele sabe que a administração do Flamengo é exemplar. Todo mundo sabe. Hoje em dia é exemplar. E a do Palmeiras também, né? Mas a do Flamengo é exemplar. E eu quero dar parabéns ao Stabile, que ele falou assim, não, o Corinthians não quer imitar ninguém, o Corinthians é grande e vai ser grande e vai acertar os seus problemas e vai crescer. Então, quer dizer que de todos o que falou o certo e o direto, né, foi direto ao ponto, foi o Stabile, que aliás, aqui entre nós, está me surpreendendo. Está sendo o cara mais sensato diante de tudo isso aí. Pois é, nação, a mídia paulista escancarou a verdade, né? Se a gente pode dizer assim, né? Foi bem realista, né? Deixou bem claro o que realmente o presidente do Conselho Liberativo do Corinthians quis dizer, né? Eu vi muito torcedor, ouvi parte da mídia criticando que ele não poderia dizer isso, só porque o cara disse que queria ser como o Flamengo, né? Quando ele disse isso, eu acho que todo mundo entendeu o que ele quis dizer, né? Ele quis dizer que quer organizar, quer pagar suas dívidas, quer se reestruturar. E o clube a seguir é o Flamengo. Só que tem torcedor do Corinthians, parte da mídia, né? Parte da mídia corintiana não gostou, disse que ele estava errado, né? Não poderia fazer isso. E isso não existia. É que o Corinthians é o maior... Você viu aí, pessoal, o despreparo de pessoas que organizam o Corinthians. Você viu aí Augusto Melo na declaração que ele deu? Ele disse que nunca que o Corinthians quer ser Flamengo, até porque o Corinthians é o maior clube das Américas, é um dos maiores clubes do mundo. Por isso que o Corinthians está no buraco que está, pessoal. E os caras não caem a ficha, não caem a realidade, né? Não aceita a realidade. Na verdade, ele não quer aceitar a realidade, né? Aí tá aí a situação que tá, né? Se o cara chegasse, depois dessas declarações, batesse no peito e dissesse realmente a gente precisa melhorar, precisa se reorganizar, precisa reestruturar o clube, aí sim, aí o torcedor talvez comprasse, né, a ideia, né? Mas não, o cara vem com outro pensamento. O cara vem com outro pensamento totalmente diferente, né? Um pensamento que na cabeça dele o Corinthians é o maior do planeta, que o Corinthians tem muita grana, que o Corinthians tem muito dinheiro, não precisa se comparar a ninguém, não precisa reestruturar. Enquanto estiver pensando isso, pessoal, infelizmente assim, para os corintianos, né? O flamenguista, a gente não tem nada a ver, né? A gente só gosta quando aparece parte da mídia paulista falando a verdade, né? Foi o que aconteceu aí, né? Foram realistas e jogaram na cara daqueles que não querem aceitar. Hoje, o Flamengo pode bater no peito e dizer, hoje o Flamengo é exemplo. Vocês viram aí, o Flamengo não é só exemplo aqui no futebol brasileiro, né? É exemplo, pessoal.
nas Américas, em todo o continente. Você viu aí o Bayern de Munique veio treinar no Brasil, escolheu o CT do Flamengo e não se arrependeu. Simples. Não se arrependeu e não tem como se arrepender, né? Recentemente quem se apresentou no Flamengo aí foi Samuel Lino e ele disse que o centro de treinamento do Flamengo é melhor do que do Atlético de Madrid. O centro de treinamento do Flamengo, ele disse que é melhor do que o Atlético de Madrid. Simples assim. E aí, o que é que vocês dizem? Será que realmente o presidente do Corinthians o presidente do Corinthians está certo? Será que realmente o Corinthians é o maior clube das Américas? Enquanto ele estiver pensando isso, pessoal, quando ele estiver pensando isso, eu só tenho a lamentar para o Corinthians, né? O Corinthians não vai sair do buraco. Enquanto ele não chegar e não... Acho que talvez ele esteja vivendo outra realidade, né? Enquanto ele não cair na real situação do Corinthians, enquanto ele não enxergar a real situação do Corinthians, vai continuar. Vai continuar essa draga, né? Aí fazer como Bandeira de Melo fez, pessoal. Bandeira de Melo, eu acho que foi um cara ali que todo torcedor entendeu o que ele quis dizer, né? A partir do momento que ele chegou no Flamengo, fez reunião, fez o balanço, disse, pessoal, é o seguinte, não tem dinheiro, acabou o dinheiro, a dívida 700 milhões, a gente fatura 300, vamos se reestruturar, vamos organizar, não tinha campo de treinamento, jogou a real com a torcida, cortou os gastos 60%, e hoje o Flamengo colhe os frutos. Não é que o Corinthians vai fazer isso esse ano. Vamos lá. Próxima temporada. O Corinthians faz isso. Corta os gastos 60%. Começa a pagar a dívida. Começa a se reestruturar. E em 2027 já está contratando a torta e a direita aí com muito dinheiro em caixa. Não é assim, pessoal. Não é assim. É um processo. Talvez 10 anos, 12 anos. É um processo, né? Agora é preciso dar o pontapé inicial, né? Aí eu pergunto, com esse pensamento aí que esse presidente do Corinthians tem, Augusto Melo, né? Que é o atual, não sei se ele já vai voltar, né? Com esse pensamento aí que ele diz que o Corinthians, vocês viram numa coletiva aí que eu não coloquei, mas ele diz aí que o Corinthians é o maior clube do mundo, um dos maiores do mundo, o maior da América, que o Corinthians é maior do que o Flamengo. Você acha que com esse pensamento aí, esse cara vai querer reestruturar o Corinthians? Você acha que com esse pensamento aí o cara vai querer pagar a conta do Corinthians? Só lembrando a vocês que no último ano aí, o Corinthians lançou seu balanço, aumentou a dívida em mais de 800 milhões. Já está próximo da casa dos 3 bi de dívida, né? Aí eu pergunto, com esse pensamento, será que eles realmente querem reestruturar o clube? Primeiro que aparece ali, volto a dizer, não sei quem é, Romeu Tuma, né? Romeu Tuma Júnior, né? Não sei quem é, sei que é do Corinthians. Mas ele foi bem claro. Ele não, como é que se diz? Não criticou a história do Corinthians, não degrediu a história do Corinthians. Apenas ele disse e deixou bem claro, o clube a seguir é o Flamengo. Só que ele disse com outras palavras, né? A gente quer ser o Flamengo. A gente quer voar com águia. Isso ele quis dizer o quê, pessoal? Quis dizer que quer ser um clube grande, que quer organizar a casa, que quer pagar as dívidas. E um dia chegar no patamar do Flamengo, de contratar jogadores qualificados, de pagar em dia, de não ter o seu nome ventilado nas páginas de jornais policiais. É isso que o cara disse. Mas parte da mídia, não foi todos, né? O único que eu vi aí que entendeu o que ele quis dizer foi a mesa redonda, né? Da mesa redonda aí, o pessoal. E CNN, Veja, Mano, todos criticaram. Que não pode fazer isso, que não pode fazer isso. Quer dizer, o cara vem e diz que quer fazer algo que é bom, que se ele quer ser o Flamengo, ele vai fazer coisas boas no Corinthians, né? A mídia critica. Então, deixa Augusto Melo aí. E Augusto Melo tem o mesmo pensamento, talvez, de muita parte da mídia aí, né?
Parte da mídia talvez ache que realmente o Corinthians é o maior clube do Brasil, é o maior clube do mundo, que tem muito dinheiro, né? Talvez seja isso aí, pessoal. Realmente talvez seja aí, né? O pensamento desses caras aí talvez seja isso, né? Quando tiver com esse pensamento, pessoal, fica complicado, né? Fica complicado. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião nos comentários, mas antes se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.